Olá, colegas da Rede Municipal de Canoas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao mais um Café na Janela, o nosso 13º café, Prevenção da Violência Escolar e o Direito à Educação. Como vocês sabem, se trata de um tema complexo que nos desafia diariamente dentro das nossas escolas. Mesmo antes da pandemia, já se tratava de algo que, infelizmente, não era novidade para a educação. Aliás, todos os dias somos inundados com notícias sobre violência entre estudantes, contra professores, na escola, à escola. Com o advento da tecnologia, inaugura-se uma nova forma de violência, o cyberbullying, e com ela, a violência deixa o espaço físico e alcança a todos, à distância de um clique. No retorno à presencialidade, percebemos com preocupação o aumento nos casos de violência escolar. São conflitos, brigas, indisciplina, bullying, cyberbullying, que afetam não somente a convivência com o outro, tão importante para a constituição de cada um de nós, como, sobretudo, a aprendizagem. Como forma de enfrentar esse desafio, lembrando que se trata de um problema sistêmico, isso é, que não se reduz às cercanias da escola, afinal trata-se de uma questão social, sendo que vivemos todos em uma sociedade que é por si só violenta. A Rede Municipal de Canoas vem se debruçando e propondo ferramentas que instrumentalizem os nossos professores contra esse mal. E para falar um pouco sobre essa temática, e claro, sobre as possíveis ferramentas de enfrentamento, eu chamo aqui as nossas convidadas, né? A professora Graziele Fernandes, que tem realizado pesquisas no nível de mestrado e doutorado sobre essa temática, mas também não posso deixar de fazer menção às colegas Cídia da Silveira, Jorge dos Santos, que com apoio lá da Diretoria de Apoio Pedagógico, a professora Gisele Bervig Martins, e a nossa secretária adjunta, a professora Sinara de Souza, né, vem se empenhando aí nesse projeto, nesse programa, na verdade, que se chama Tempo de Cuidar. E aí elas vão falar que a Grazi especialmente vai estar aqui hoje presente para falar um pouquinho para a gente sobre esse tema tão importante que nos exige essa urgência lá dentro das nossas escolas, né? Enfim, seja muito bem-vinda, Grazi. Uma boa fala aí para ti. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Graziele Fernandes, sou professora da Rede Municipal há mais de 10 anos, sou professora de língua portuguesa, e então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né, que nós temos realizado pesquisas por um longo tempo. Então, desde o primeiro ano que eu ingressei na sala de aula, é um tema que tem me chamado muita atenção. Então, a prevenção da violência escolar e o direito à educação. Então, como a própria Juliane comentou, nós estamos vivendo o fenômeno da violência. Não é um fenômeno novo, né, porque ele acompanha a existência da humanidade. A diferença é que nós compreendemos, né, a violência hoje como um problema de saúde pública. Sendo um problema de saúde pública, ele tem que ser combatido com políticas públicas e serviços adequados e eficazes, porque ele afeta a saúde física e psicológica, não apenas de quem sofre, mas também de quem pratica ou vivencia a violência. Então, pensando muito nisso, foi quando eu comecei a desenvolver as primeiras pesquisas sobre as diferentes formas de violência. E novamente, como a Juliana falou, a violência ele é um fenômeno sistêmico, ou seja, ele não fica, né, a violência escolar, ela não fica ali dentro do muro da escola. Então, a gente, às vezes, tem uma relação com a violência doméstica, a violência comunitária, e tudo reflete dentro do contexto escolar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, especificamente sobre a violência escolar, nós temos essa definição bem interessante de Charlot, que ele define em 3 níveis, né? A violência na escola, a violência a ou contra a escola e a violência da escola. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é a violência escolar e os subtipos dessa violência, tá? Então, a violência na escola é aquela que se reproduz dentro do espaço escolar, mas ela não está ligada à natureza ou às atividades da instituição. Por exemplo, a gente tem uma briga de gangues fora da escola.
mas que por algum desses membros é aluno e se reflete dentro, né, de alguma forma, ou surgem ameaças, né, porque a gente sabe que a violência, ela acontece também no trajeto da casa até a escola. Então, essa violência, ela não está dentro da escola, mas ela se reflete de alguma forma lá, e que também faz parte da nossa vivência. A violência contra a escola é aquela que nós estamos mais habituados a tratar, que é ligada à rotina da instituição escolar. É aquela violência entre os professores e alunos, ou vice-versa, a violência entre os pares, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre bullying e cyberbullying, e depredação de patrimônio, enfim, né, as diferentes formas de violência que nós estamos vivenciando no dia a dia da escola. E depois tem aquela violência da escola, que é aquela violência institucional, aquela violência simbólica, e que a gente vai suportando, né, através da maneira como a instituição e seus agentes os tratam. Charlot dá o exemplo da própria estrutura da instituição escolar hoje, que coloca essa violência, que é uma violência sutil, né, mas que faz toda a diferença ali, que a gente vai levando ao longo de tantos anos. Mas nós vamos focar um pouquinho mais na violência a ou contra a escola. Mas é importante a gente entender os 3 níveis. Então, o bullying e o cyberbullying, apesar de vivermos, né, nesses últimos anos, entendermos melhor o que é esse conceito, ouvirmos mais essas palavras, eles não são fenômenos novos. O bullying, por exemplo, ele tem sido estudado e mencionado na literatura internacional desde o século XIX, né? No Brasil, surgiu o tema, os estudos sobre bullying, na década de 90, lá na Universidade Federal de Santa Maria, e que depois se propagou para outras instituições, por outras instituições de ensino, mas ele vem sendo estudado como pesquisa desde a década de 80. Então, ele não é um fenômeno novo, né? Então, isso a gente gosta bastante de frisar. E o seu conceito, o conceito de bullying, ele tem sido mudado ao longo da história, através de muitos estudos. Então, nós temos lá na Noruega os primeiros estudos sobre o fenômeno, e no início não era nem esse nome bullying, era mobbing, porque o professor Dan Olvias, ele entendia que o bullying era mais físico, que muitas vezes a gente associa hoje, né, as práticas de bullying apenas com a agressão física. E aí, então, ele usava esse termo para definir agressões físicas entre um grupo de estudantes contra apenas um. Mas, na sua vivência dentro da escola, ele começou a perceber que o bullying poderia ser a agressão de um contra o outro. Então, ele foi mudando esse conceito ao longo do tempo até chegar neste que vocês estão vendo agora. Não existe um consenso total na literatura nacional e internacional sobre o que é bullying, mas esse é o conceito mais aceito. Por que é importante a gente entender exatamente o que é bullying, diferenciando das outras formas de violência escolar? Porque o manejo do bullying e do cyberbullying, ele é diferente do manejo de outras situações de violência escolar. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Então, nós temos 3 conceitos. A intenção de prejudicar o colega. O agressor, ele age intencionalmente. Ele sabe que ele vai prejudicar, tá? Então, ele tem todo esse conhecimento. Ele escolhe a sua potencial vítima, que ele percebe que seja mais frágil que ele, física ou psicologicamente. E ele, então, usa desse seu sentimento de superioridade. Então, nós temos aí o que a gente fala de uma relação desigual de poder. O agressor, ele se sente muito melhor, muito mais poderoso do que a sua vítima, que não tem condições de se defender. E as agressões, elas são repetidas. Isso é muito diferente do que a gente manejar uma situação de briga entre pares, em que os dois estão na mesma relação de poder, que às vezes uma única conversa, né, e a gente que está ali no dia a dia da sala de aula, a gente percebe bem que às vezes uma única conversa resolve. Muitas vezes, né, e eu também tive a vivência de trabalhar em gestão escolar, muitas vezes a gente está ali fazendo um encaminhamento
uma briga, tentando conversar com as famílias, e os alunos já estão lá fora conversando, né, amigavelmente, e eles mesmos resolveram, né, se entender. No bullying é diferente. O bullying, a gente não consegue terminar ele com uma única conversa. A gente precisa de ações duradouras, né, de ações contínuas. E a gente jamais também, por exemplo, vai acarear a vítima e o agressor, coloca juntos, porque um se sente melhor que o outro, e às vezes as agressões pioram. E a gente também tem aqui a questão das repetições. As agressões, elas são sistemáticas. Tem pesquisadores que dizem que são 3 vezes na semana já pode ser considerada bullying, 4, 5 vezes no mês também, mas às vezes, dependendo da gravidade das agressões, ela também pode ser considerada bullying, porque às vezes uma ameaça de morte ou uma ameaça muito grave pode causar um sofrimento tão grande nessa vítima que ela vai desenvolver, inclusive, sintomas psicossomáticos, dores de cabeça, dor de estômago, e que, então, isso pode ser considerado uma situação de bullying pelo grau de intensidade. E aí, a gente aqui precisa entender, depois eu vou falar um pouquinho do cyber, tá? Que todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é bullying. Então, a gente tira o mito de, hoje em dia tudo é bullying. Não posso fazer mais nada porque é bullying. Não, não é tudo bullying, né? Bullying, ele tem um conceito específico, tem uma forma de tratar específica, que é muito diferente de outras formas de violência. E aí, a gente a gente não sabendo distinguir de uma desavença, a gente acaba tratando de forma diferente. A gente precisa perceber que as relações de bullying e cyberbullying, nós temos desequilíbrio de poder, né? Como eu já falei, o agressor se sente muito poderoso em relação à vítima. Sobre cyberbullying. Então, a gente já sabe que o cyberbullying são as agressões que acontecem no mundo virtual, e ela tem sido tratada de uma forma diferente do bullying. Então, são 2 conceitos. Cyberbullying não é um tipo de bullying, tá? É uma outra forma de violência. As duas podem estar associadas, mas o cyberbullying, ele tem sido visto hoje por pesquisadores e educadores como uma forma muito mais agressiva. Se antes, né, às vezes até na nossa idade, lá quando nós éramos estudantes, se antes nós sofríamos agressões repetidas na escola, mas a gente saía dela e sentia uma segurança, às vezes, na família, com o cyberbullying isso não acontece. A criança ou o adolescente passa 24 horas por dia sendo bombardeado de mensagens, né, de postagens desagradáveis, e isso vai tornando o sofrimento ainda maior. Principalmente se a gente for pensar que muitas vezes o agressor ele não se identifica. Ele cria perfis falsos, ele compartilha, ele cria perfil da própria vítima, inclusive, né? A gente tem muitos relatos sobre isso. Então, o cyberbullying, ele é uma forma extremamente violenta de agressão entre pares, e muitas vezes acontece de termos bullying e cyberbullying ao mesmo tempo. Então, a criança sofre a violência lá na escola e sofre o cyberbullying fora. Apesar de o cyberbullying acontecer no mundo virtual, ele é sim de responsabilidade da escola também, né? Então, isso é importante a gente tratar. E nós temos visto isso muito nos últimos anos. É a responsabilidade de todos nós dentro da escola, que vai se refletir muito pelas consequências dessas formas de violência. Então, aqui falando brevemente, né, de quem são esses envolvidos. Nós temos as vítimas ou os alvos, nós temos os agressores ou os autores, que são aqueles que praticam o bullying ou cyberbullying, e nós temos aqui uma figura que às vezes a gente confunde, que é uma vítima agressora. Mas cuidado, a vítima agressora não é aquela que revida no seu próprio agressor, é aquela que escolhe outro estudante para agredir. Se o bullying e o cyberbullying, nós temos uma relação desigual de poder, em que a vítima não consegue se defender daquele agressor, o que ela vai fazer? Ela vai buscar outro mais frágil, que ela perceba mais frágil que ela, para poder agredir e muitas vezes descontar essa raiva que sente.
Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos uma briga na escola em que um agressor tenta, né, pegar a sua vítima e a vítima revida, bate de volta. Isso não é uma situação de bullying, tá? E isso é uma situação de violência escolar. A vítima, repetindo, ela vai escolher outro. E aí vocês percebem que a gente não consegue quebrar esse ciclo tão facilmente. Porque se nós tivermos uma vítima escolhendo outro e outro escolhendo outro, quantas pessoas envolvidas em bullying e cyberbullying nós teremos, né? Dentro da escola. E nós temos essa outra figura, que depois eu vou falar um pouquinho, né, do nosso programa, mas essa figura, ela é extremamente importante para que a gente consiga reduzir as situações, não só de bullying e cyberbullying, mas reduzir as situações de violência escolar, que são os observadores. São aquelas crianças e adolescentes que não estão envolvidos diretamente nas agressões, mas elas estão ali, vivenciando, né? Então, a gente tem aquele que usa a lei do silêncio, né? Que a professora a Cristina Salmi-Vale comenta. É aquele que adota a lei do silêncio por medo de também se tornar uma vítima. Ela se sente fragilizada e prefere permanecer em silêncio para não ser vista. Tem aqueles que apoiam a vítima, né? Encorajam, isso é extremamente importante, né? Essa amizade entre os pares como um fator protetivo de bullying, mas às vezes ela não consegue cessar a agressão, ela só é aquele ombro amigo. Nós temos aqueles que incentivam os agressores e que atuam como assistentes, tá? Então, eles estão ali junto com o agressor motivando. Se a gente fizer um trabalho em rede na escola, que nós conseguimos trazer esses observadores para o nosso lado e fazer com que eles falem, nós conseguimos ao menos, amenizar muitas das agressões na escola. Então, né, como eu já falei um pouquinho sobre o cyberbullying, são as agressões que acontecem no mundo virtual, nós temos mensagens e fotos que se propagam de forma assustadora, diferente do bullying tradicional, que às vezes a vítima e o agressor estão ali, né, na relação entre os dois. No mundo virtual isso não acontece. E como eu já falei antes, nós também temos observadores aqui no cyberbullying. Nós também temos aqueles que encorajam o agressor, quando eles curtem a mensagem, compartilham o vídeo, eles também estão motivando, né, essa agressão. E é claro que muitas vezes a gente não consegue descobrir quem é, e às vezes a gente sabe muito bem quem é, mas é muito difícil parar esse fluxo de mensagens. E vocês, professores, equipe gestora que estão nas escolas, sabem o quanto é difícil parar um vídeo ou fazer com que as coisas se acalmem quando nós estamos falando de cyberbullying. Então, nós vimos aqui algumas formas de violência escolar. Mas eu acho muito importante mencionar aqui que nós não podemos confundir a violência escolar das questões de indisciplina e conflito, tá? Que eu acho, eu vou abrir um parêntese aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Nós vivemos em sociedade e nós vivemos numa sociedade que nós temos conflitos. E alguns pesquisadores dizem que os conflitos, eles são necessários e importantes, né? E dentro da escola, obviamente, nós vivemos ali num ambiente, às vezes, com 1000 alunos, ou numa sala com 30 alunos, nós vamos ter muitos conflitos. A diferença é que um conflito, nós temos diferentes formas de pensar, né, sobre o mesmo tema, e aí nós entramos em conflito. O conflito se torna uma violência quando uma das partes se sente superior e quer impor a sua vontade. Então, assim, nós vamos viver num ambiente conflituoso. A diferença é que a gente tem que saber tratar o conflito para que ele não se torne um tipo de violência, tá? E falando um pouquinho sobre a questão da indisciplina, que é o que a gente tem ouvido muito os professores e as equipes diretivas falarem, a indisciplina está relacionada às normas da própria escola, então está lá no regimento, né? São aqueles alunos que eles fogem daquelas regras. Vou dar um exemplo clássico: o uso do uniforme ou o uso do celular na sala de aula. Se está lá no regimento da escola que o aluno é obrigado a usar o uniforme ou não pode usar o celular em sala de aula e ele quer fazer isso, então isso é um ato de indisciplina.
É claro que a gente pode, inclusive, aproveitar esse momento do conflito de ideias. Ah, professora, por que eu não posso usar? Porque está no regimento, o professor responde. Esse momento é um momento importante de se discutir. Vamos falar sobre isso. Então, isso é tratar o conflito, isso é tratar a indisciplina. Por isso que, às vezes, é importante, quer dizer, às vezes não sempre é importante, quando a gente vai construir esses documentos na escola, que a gente convide a comunidade, convide os estudantes para construir essas regras, né? Essas normas. E, obviamente, as normas, elas são importantes, principalmente as normas relacionadas à prevenção da violência escolar, que devem ser construídas coletivamente. Então, fica a dica aí para a próxima revisão desse material, convidar os adolescentes, falar sobre violência escolar, construir as regras da escola sobre esse tema e sobre outros temas, né, relacionados à convivência escolar. Aqui eu acho super interessante trazer essa pesquisa para vocês. É uma pesquisa realizada pelo IBGE. Esses últimos dados são de 2019 e os resultados foram divulgados em 2021. Então, esperamos que neste ano essa pesquisa seja realizada de novo, principalmente neste período pós-pandemia. Mas eu trouxe alguns números aqui que demonstram toda a preocupação com essa questão da violência. A pesquisa, então, foi realizada com quase 160 mil estudantes, idades entre 13 e 17 anos, de todos os estados brasileiros, Distrito Federal, escolas públicas e privadas. 23% dos estudantes afirmaram que se sentiram humilhados pelos colegas nos últimos 30 dias. Os percentuais são maiores entre as meninas do que entre os meninos. No papel de agressor, 12% disseram que haviam praticado algum tipo de bullying contra o colega, e mais entre os meninos do que entre as meninas. E se nós pensarmos que às vezes um agressor tem várias vítimas, olha a quantidade, né, de crianças e adolescentes envolvidos em situações de bullying. E esse número ele ainda pode estar subestimado, porque muitos agressores não percebem que o que eles fazem é bullying, eles acham que é uma brincadeira, né? Enfim, às vezes esse número ele pode ser muito maior, né? O que nos preocupa mais ainda. 13,2% dos estudantes já foram ofendidos nas redes sociais, isso antes da pandemia. Se nós pensarmos que os adolescentes ficaram 2 anos em casa, praticamente, né, sem frequentar a escola, eles retornaram o ano passado, 1 ano e meio, vamos pensar, esses números, eles podem ser ainda maiores na próxima pesquisa que for divulgada. E as meninas foram as que mencionaram mais ataques. Aparência do corpo, aparência do rosto, enfim, essas questões que a gente trabalha muito em sala de aula, né, questões relacionadas ao gênero. E esse último dado, que é um dado muito preocupante, e que ele também pode estar relacionado à questão da violência, que é o fato de 21,4% dos participantes afirmarem que a vida não vale a pena. Nós estamos falando de adolescentes entre 13 e 17 anos que estão começando as suas vidas e que já não veem a vida, né, não veem um sentido para a vida, não veem um sentido de pertencimento. Então, esse número aqui, eu deixei por último, assim, porque eu gostaria de frisar muito, que é um dado que a gente tem que trabalhar nas escolas, né? O que está acontecendo com a juventude para eles perceberem que a vida não vale a pena? Claro que nós também temos as questões da própria idade, né? De hormonal, enfim, que pode refletir nisso, né? O lugar de pertencimento no mundo. De qualquer forma, é um número assustador e que a gente precisa prestar atenção. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre violência escolar e direito à educação. O que é o direito à educação? O direito à educação é parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que tem como inspiração, todos esses direitos, né, o valor da igualdade entre as pessoas. Outros exemplos são a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, segurança, enfim, né, tantos outros direitos que nós estamos amparados pela Constituição Federal. E aí, vamos olhar um pouquinho da nossa legislação. Nós temos a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que fala sobre o acesso
a permanência e a qualidade da educação. O acesso, né, nós já temos aí um grande progresso, né, porque nós temos a obrigatoriedade do ensino, então garantimos por lei que essas crianças tenham direito a estar na escola, direito a serem matriculados na escola. Mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre a permanência dos estudantes no ambiente escolar, relacionando com a violência. E aí, como a violência escolar fere o direito à educação? Nós temos aqui uma definiçãozinha, né, do INEP, do que é evasão e o que é o abandono. A evasão é quando o aluno sai da escola e não retorna. O abandono é quando o aluno se desliga da escola, mas ela retorna no ano seguinte. E aí, nós temos, com evasão e abandono, a distorção idade-série. E ali no cantinho eu escrevi pandemia, e é obviamente, né, nós que estávamos, eu estava em sala de aula ano passado, vivenciei isso muito de perto, a relação, a questão da evasão e do abandono se potencializou com a pandemia, e nós vivemos, então, esses dados alarmantes, né, de crianças que evadiram ou crianças que abandonaram por diferentes motivos, tá? Mas nós também temos a justificativa, uma parte dessa justificativa existe na literatura científica que é relacionada à violência escolar. Aqui eu trouxe 4 exemplos de estudos nacionais e internacionais que relacionam, né, casos de bullying, violência escolar, na questão da permanência na escola. Então, esse estudo aqui que eu mencionei bem no meio aqui da tela, estudos indicam que os casos de bullying influenciam direta e negativamente no desenvolvimento escolar, assim como na saúde do educando. São pesquisas grandes, realizadas em diferentes países, que chegam no mesmo consenso. Temos relação direta de evasão e abandono com violência, não só daqueles que estão envolvidos diretamente, como agressores que não conseguem se encaixar nas normas da escola, e vítimas que já não veem um sentido de estar na escola, seja por medo, seja porque eles não têm um ambiente, né, sem violência para poder viver, eles também desenvolvem, né, diferentes problemas como ansiedade, depressão, sintomas psicossomáticos, eles têm uma queda no rendimento escolar e tudo isso leva à evasão ou ao abandono. Esses aqui são 4, mas a gente tem infinitos estudos, né, associando evasão e abandono relacionados à violência escolar. Aqui, então, nós temos uma tabelinha, né, do INEP, né, os indicadores de distorção idade-série no ano de 2021. Ali eu coloquei em amarelinho, né, nós temos ali do 6º ao 9º, eu peguei dos anos finais do ensino fundamental, até porque é um pouquinho da área que eu atuo, né, sou professora dos anos finais. Nós temos ali no âmbito municipal, né, de todos os municípios do país, 6º ano 24%, então os índices ali variam entre 24 e 33,8 de distorção idade-série, e ali na pública, né, nós temos nos anos finais 29,8% a média de evasão, de distorção idade-série. Nós temos muitos fatores que influenciam nessa distorção. Não estou dizendo que é apenas por causa da violência escolar, nós temos também a questão da pandemia, temos, né, a questão social, que muitos adolescentes, isso nós vimos, né, nós vivenciamos que muitos adolescentes abandonaram a escola porque precisavam trabalhar em busca do sustento da família, ou que se mudaram de cidade porque a família passou por dificuldades. Nós temos a questão da violência comunitária, enfim, nós temos violência doméstica. Nós temos um conjunto de fatores que contribuem para essa distorção idade-série, mas nós também temos que ter um olhar atento para a questão da violência escolar nesse número também, tá? Que é o que a gente está enfocando aqui hoje. E a gente pode perceber que os números são altos, né? E aí, o que nós fizemos com tudo isso, né? Ficamos lamentando,
ficamos, né, achando que não conseguimos fazer nada, porque a violência é um fenômeno sistêmico. Eu vou dar um exemplo, assim, lá durante a minha pesquisa do mestrado, nós pesquisamos, né, as relações entre a violência doméstica e o bullying. Então, nós ouvimos adolescentes que eram vítimas de violência doméstica e eram agressores ou vítimas de bullying na escola. O agressor me disse, né, me relatou que ele descontava a raiva que ele sentia, né, dentro da família, ele descontava na escola, nos seus colegas. A vítima que sofria violência na família me disse que parecia que os agressores percebiam toda a fragilidade dela e usavam isso para agredi-la. Então, a gente tem o fenômeno da violência, a gente não vai conseguir exterminar, porque faz parte da vivência humana. O que a gente pretende, o que a gente quer é reduzir esses números tão assustadores, né, que tem afetado todos nós. A gente está falando da violência dos estudantes, mas é óbvio que tudo isso nos afeta diretamente dentro da escola. Nós estamos ali, professores estão todos os dias ali na sala de aula, tentando mediar situações de violência. Nós temos também a equipe gestora, né, e nós temos feito muitas visitas nas escolas e percebido isso, assim, todo o envolvimento em relação a essa questão da violência escolar e que se potencializou absurdamente neste retorno. Então, pensando nisso tudo, nós ali na Secretaria de Educação, né, com o apoio da nossa secretária Beth Colombo, com o apoio da nossa secretária adjunta Sinara, da nossa diretora do apoio pedagógico, a Gisele, nós estamos desenvolvendo um programa que se chama Tempo de Cuidar, Programa de Promoção do Bem-Estar e Cuidado de Crianças e Adolescentes da Rede Pública de Canoas, que é agora que a gente vai falar um pouquinho. Então, já falei ali, né, que nós temos a justificativa do projeto, ele é um problema de saúde pública, a violência escolar, né, que pode provocar danos de diferentes intensidades e por longos períodos de tempo. É importante falar isso também, né, às vezes a criança vitimizada dentro da escola, ela leva a sua vivência para a vida adulta. Nós temos muitos estudos nacionais e internacionais com adultos, né, que relatam todos os problemas que eles têm na vida adulta em virtude das vivências de violência na escola. Então, a violência ela não vai terminar quando o estudante sair de lá. Ela pode continuar ao longo de toda a vida. Tá? E aqui, falando no nosso nível nacional, nós temos duas leis muito importantes que devem ser consideradas. A primeira delas é a Lei 13.185/15, que é conhecida como a Lei Anti-Bullying. Essa lei determina que escolas, clubes e agremiações implementem programas de prevenção ao bullying e cyberbullying. Então, é uma lei que aí vai completar 7 anos no final do ano e que pouco se fala, né? E é uma lei tão importante e que nós deveríamos ter mais atenção. Infelizmente, no caso do Brasil, nós já tínhamos leis estaduais anteriores, mas elas às vezes estão muito relacionadas a grandes situações, assim, massacres, enfim, né, que aconteceram aqui de adolescentes invadindo a escola, né, matando seus pares, professores. Às vezes a atenção, né, muitas dessas leis foram criadas em cima desses episódios, né, tão horríveis, né, que nós vivemos. Mas nós não podemos esquecer que nós temos diferentes formas de violência na escola. Às vezes, eu sempre falo assim, até com os alunos, professores, a própria exclusão, né? Porque a gente às vezes presta muito mais atenção naquelas violências mais diretas e que a gente consegue perceber mais claramente, às vezes, uma agressão verbal, uma agressão física. Mas nós também temos a questão da exclusão, que é aquele adolescente que está ali sozinho, aquela criança que está ali sozinha, né? Então, esse programa, essa lei prevê a criação de programas sistêmicos e que olhem para todas essas formas de violência. E também temos a Lei 13.663 de 2018,
que altera o artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases, e ela determina que as escolas devem promover a cultura da paz e combater a violência. Então, nós estamos respaldados, nós temos 2 legislações para cumprir, e é isso que nós pretendemos com o nosso programa. Então, o nosso objetivo, né, do programa é delinear, implementar e monitorar um programa de promoção do bem-estar e cuidado de crianças e adolescentes da nossa rede pública. Nós temos, então, 4 projetos vinculados a este programa. O projeto de prevenção à violência escolar, que é direcionado para as escolas de ensino fundamental. O projeto Escola Viva, que é direcionado para as escolas de educação infantil. O projeto Amor à Vida, que é direcionado aos anos finais do ensino fundamental e está relacionado à autolesão, automutilação, tentativas e ideações suicidas, né, que é um projeto que já existia na rede, e outros projetos colaborativos que forem surgindo ao longo do tempo, né, com, por exemplo, a sociedade civil ou outros setores. A nossa ideia é desenvolver um plano intersetorial, porque analisando a violência como um fenômeno sistêmico, não é só a educação que vai dar conta, né? E quando a gente fala de cumprimento de uma lei, a escola sozinha ela não vai conseguir, a Secretaria de Educação muito menos. Então, nós precisamos de outros parceiros, e é isso que nós estamos buscando agora. Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Controladoria Geral do Município, Secretaria da Cidadania, Ministério Público, Universidade, enfim, todos esses setores que possam contribuir, né, para a prevenção da violência escolar em diferentes frentes. Então, nós já estamos articulando algumas ações com muitos desses setores para que a gente possa, de fato, desenvolver um programa completo que envolva não apenas a escola, a relação professor-aluno ou a relação aluno-aluno, mas que envolva a família, que envolva a comunidade, porque essa é a forma adequada, quando a gente fala de um programa de toda a escola, e a escola é a comunidade também, essa é a forma mais adequada da gente, de fato, prevenir a violência escolar. Então, esse projeto Escola Viva, né, nós temos a colega Georgia, que tem muita propriedade para falar sobre isso, né, que ela cuida mais dessa parte, porque ela tem um olhar para a educação infantil, e aí ela envolve, né, família e escola, numa outra abordagem diferente do que a gente vai trabalhar no ensino fundamental. E aí, esse outro projeto, né, de prevenção à violência escolar relacionado ao ensino fundamental, nós estamos trabalhando em cima dessas legislações, além de outras normativas, como o próprio Plano Nacional de Educação, que traz essa questão, né, da prevenção da violência escolar. Essas são algumas ações que algumas delas nós já estamos desenvolvendo. Então, nós vamos fazer inicialmente uma sondagem, né, aplicar instrumentos com gestores, professores e estudantes. Então, algumas escolas neste ano nós já estamos indo para entregar as autorizações, né, para os estudantes poderem participarem de uma pesquisa e responderem um questionário. Essa semana ainda nós já estamos enviando para os gestores e professores também questionários. Nós vamos fazer formações e atividades com gestores e professores. Já fomos em algumas escolas para fazer conversas com professores sobre conflito, mediação de conflito, questões de violência escolar. Nós vamos atuar também junto aos grêmios estudantis. É um fator protetivo, né? E essa atuação dos adolescentes na prevenção da violência escolar. Eles estão envolvidos diretamente, então nós temos que engajá-los na escola. Alunos que se sentem pertencentes à escola, que se sentem protagonistas, conseguem se proteger de situações de violência escolar e proteger os seus pares, tá? Então, nós vamos trabalhar também com os grêmios estudantis. Estamos fazendo já atividades com estudantes e famílias, né? Nós já fomos em escola para conversar com familiares, para falar sobre a questão do aluno, não só como aluno na escola, mas como filho lá dentro da família, o que a gente pode fazer para ajudar. Num outro momento, nós vamos aplicar intervenção anti-bullying, então,
Essa intervenção eu desenvolvi no nível do doutorado, desenvolvi numa escola pública de Canoas, né, com a realidade da escola pública. Nós vamos aplicar este ano, né, num formato piloto, e ela traz, em cada encontro, temas específicos. Trabalhar com o clima escolar, empatia e respeito às diferenças, engajamento e protagonismo. Então, são fatores protetivos para a prevenção do bullying, cyberbullying e outras formas de violência. Nós estamos fazendo uma atuação direta junto às escolas. Nós temos muitos pedidos de escolas para irmos lá, para fazermos a mediação, para conversarmos com as famílias, fazermos conversas, rodas de conversa com estudantes, e essa é uma atividade, né, que nós já estamos fazendo. Nós também vamos desenvolver um manual de procedimentos relacionados à prevenção da violência escolar, tanto para as escolas, quanto para os estudantes e as famílias, porque a gente acha que é fundamental envolver todos na questão da violência. E lá ao final do ano, nós estamos planejando o desenvolvimento, né, da Semana de Prevenção à Violência Escolar, naquela semana em que se comemora 7 anos da Lei Anti-Bullying, que a gente vai fazer uma análise do trabalho desenvolvido, apresentar os trabalhos desenvolvidos nas escolas, né, fazer uma conversa, fazer um plano de ação para 2023, que será o momento que nós vamos começar o programa lá no início do ano. Então, nós queremos toda essa parceria envolvendo as escolas, envolvendo comunidade, para que a gente possa, de fato, desenvolver um programa efetivo de prevenção à violência escolar. E aí, depois, falando aqui do projeto Amor à Vida, né, que ele é relacionado à prevenção de autolesão, pensamentos e atitudes suicidas de crianças e adolescentes, e vamos lembrar, muitas questões relacionadas à autolesão, pensamentos e atitudes suicidas estão relacionadas a bullying e cyberbullying, ou outras formas de violência. Então, muitas vezes, trabalhando lá aquela questão, a gente já consegue prevenir essas consequências graves, né, que nós estamos vivenciando no ambiente escolar. E aí ele é composto, né, esse projeto é composto por diferentes ações, palestras, dinâmicas de grupos, mini cursos, que é destinado a toda a comunidade escolar, para que a gente possa, de fato, discutir esse tema e saber as formas adequadas de manejo. E aí nós vamos também agregar outros projetos, né, como o que nós temos agora, Geração Consciente, que é coordenado pela professora Georgia, lá dentro da secretaria, em parceria com algumas escolas. Então, aqui também nós vamos desenvolver um site, tá? Nós estamos já trabalhando nisso, para colocarmos as nossas formações, fazer um canal de atendimento, né, às escolas, divulgar as atividades que as escolas estão trabalhando. E o que eu acho interessante é que, assim, ó, a gente pensa, vamos fazer um programa, o professor precisa desenvolver um projeto lá no ano todo. Não precisa. Muitas vezes, algumas atividades já que o professor tem desenvolvido, ou a forma como ele faz a mediação desse conflito, ele já está contribuindo para a prevenção da violência escolar. Então, eu vou dar um exemplo. Esse dia nós estávamos visitando uma escola e tinha uma professora da disciplina de projeto de vida trabalhando com os alunos no pátio, usando uma cadeira de rodas. Então, os alunos sentavam na cadeira e os demais ajudavam aquele estudante a circular pelo ambiente, e eles analisavam se aquele ambiente era adequado para um cadeirante. Isso já é uma forma de atuar na prevenção de bullying, por exemplo, né? Porque ela estava trabalhando a empatia. A empatia é aquela habilidade de se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro sente. E a empatia, ela é fundamental e extremamente importante para a prevenção do bullying. Por quê? Porque agressores, né, os estudos dizem isso, que agressores, eles não desenvolveram adequadamente essa habilidade. E é uma habilidade que pode ser aprendida, né? Ela é aprendida ao longo dos anos. Então, a gente consegue, às vezes, com uma ou outra atividade, e às vezes a gente nem precisa mencionar, né, as palavras violência, bullying e cyberbullying. A gente já está trabalhando, né? Então, é importante dizer, assim, que os professores já estão trabalhando e muitas vezes, né, não associam,
mas tem coisas muito interessantes sendo realizadas nas escolas. Aqui um pouquinho do que a gente tem feito, tá? Então, nós estamos indo conversar com professores, conversar com estudantes, muitas vezes numa mediação mais direta, quando acontece algum caso mais simbólico, mais perceptível dentro de uma turma, nós estamos indo fazer uma conversa com os estudantes, né? Às vezes sempre com a presença do orientador, ou fala com os professores de como nós enfrentamos a questão da violência juntos, porque o que a gente sempre destaca é que o professor sozinho ele não vai conseguir, a equipe diretiva sozinha não vai conseguir. Então, nós ali estamos, né, atuando de forma direta, junto com as escolas, tentando oferecer todo um suporte para que elas possam trabalhar da melhor forma possível. Então, aqui, né, falando da violência como um fenômeno sistêmico, eu trouxe 8 pontos interessantes aqui que ajudam a prevenir a questão da violência escolar. Regras claras na escola. A escola precisa elaborar juntamente com os estudantes regras de não tolerância à violência. E o que se faz quando essas regras não são cumpridas? E aí nós não falamos de punição, que é aquela forma de que a gente gera mais raiva no agressor, por exemplo. Nós falamos de uma perspectiva da justiça restaurativa. Como eu vou reparar aquele dano que eu causei no meu colega sem que eu me sinta com mais raiva daquilo, tá? Então, isso é algo que nós vamos trabalhar bastante nas nossas formações. Nós precisamos atuar junto às famílias. Por quê? Porque às vezes a escola percebe uma agressão como muito violenta, né? E a escola está tentando dar conta disso, e às vezes a família não acha que aquilo é uma questão de violência, acha que às vezes é até uma forma de se relacionar, né? É o que a gente chama às vezes de banalização da violência. A gente então precisa atuar junto às famílias, a escola e família, para que juntas não banalizem a questão da violência. Nós precisamos atuar diretamente junto aos estudantes. Eles estão envolvidos diretamente nisso. Muitas vezes os adultos, professores ou família, não têm ideia que o adolescente ou a criança está sofrendo ou praticando a violência escolar. Se nós trabalharmos diretamente com eles, nós vamos sensibilizar para o tema, e a nossa ideia é que o agressor deixe de ser agressor e a vítima deixe de ser vítima da forma mais empática possível, né? Que eles possam se colocar no lugar dos outros, perceber essas vivências e que a gente consiga cessar esse ciclo. Nós vamos... formações são importantes, né? Porque nós, na nossa vida acadêmica, como professores, nós não trabalhamos esse tema, né? Nós não falamos muito sobre esse tema da violência escolar, então nós vamos fazer isso, né, no nosso programa. Nós precisamos pensar em medidas adequadas de manejo de cada forma de violência, como eu falei anteriormente, manejar uma questão de violência entre pares, por exemplo, uma briga ou uma discussão, é diferente de manejar uma questão de bullying e cyberbullying. E nós também pretendemos trabalhar na perspectiva do protagonismo juvenil. Quando os estudantes eles se sentem pertencentes à escola e eles conseguem transformar a realidade deles. Nós trabalhamos também com respeito às diferenças, né? Porque a partir do momento em que a gente respeita o outro em todas as suas diferenças, nós conseguimos prevenir a questão da violência. E o clima escolar positivo, que está diretamente relacionado à questão de bullying e cyberbullying, por exemplo, né? Quanto mais negativo é o clima, mais situações de violência nós vamos ter. Aqui, então, eu vou começar com algumas sugestões para vocês. Essa é uma leitura para professores e professoras, enfim, equipe gestora. Comunicação Não Violenta, do professor Rosenberg, que é um livro muito inspirador, muito importante para a gente trabalhar em sala de aula, não só em sala de aula, eu tenho falado isso, né, junto aos professores, mas para a vida da gente. É um livro extremamente importante, né? De como nós manejamos as nossas emoções, como a gente trabalha com a questão do conflito, né?
Depois eu tenho um outro livro aqui, que é sobre os círculos restaurativos nas escolas, que também é uma leitura muito importante e que dá um conhecimento bom para o professor e para a equipe diretiva mediar conflitos, né? Trabalhar com essa questão do conflito na escola para que ele também não se torne uma violência, né? Porque, como eu falei ali, é uma linha sutil de um conflito se tornar uma violência. Aqui eu tenho também umas sugestões de atividades, né, para os professores trabalharem em sala de aula. Esse é um livrinho, né, que se chama A Mensagem de Augusto, da autora Nana Toledo. Então, aqui tem um breve resumo, né, conta a história de Augusto, um menino de 9 anos que ingressa em uma nova escola e passa a sofrer bullying. Vinícius, o valentão, ameaça Augusto na escola, e aí nós temos o bullying tradicional, e a ameaça fora da escola, e aí nós temos o cyberbullying. Os pais descobrem e tentam ajudar. O livro não mostra um desfecho claro, mas ele deixa uma mensagem de paz. Não sabemos se realmente Vinícius mudou suas atitudes, o que pode ser explorado com os estudantes em sala de aula. Então, aqui nós dividimos esse projeto em alguns momentos, e aqui eu vou deixar um parênteses, que a professora Cris, a nossa professora maluquinha, fez a contação da história, então eu vou mandar o link para vocês, né, dessa contação, que vocês podem utilizar num primeiro momento com as crianças, para depois fazer essa outra abordagem, né, seguir o projeto, então. Eu até vou deixar o link do Drive, né, para essa atividade, se vocês tiverem interesse em implementar. Então, aqui segue, né, as ideias para o projeto. Nós temos diferentes momentos, né, aqui o quarto momento falamos sobre rede de apoio, e aí é importante a gente falar sobre isso, né, porque a rede de apoio é extremamente importante para a prevenção do bullying. E aí a gente faz as crianças refletirem, né? Quem pode me ajudar quando se eu estiver sofrendo, se eu ver algum colega sofrendo isso, né? Depois nós vamos falar da atitude do Augusto. Depois nós vamos para algumas atividades práticas que podem ser desenvolvidas. É claro que o professor pode adaptar tudo isso de acordo com a idade, de acordo com a situação da turma, mas essas são algumas ideias, então, para os professores e professoras trabalharem em sala de aula. Depois eu tenho esse livro aqui, que eu já trabalhei com ele, e é um livro inspirador, que é do Daniel Munduruku, ele é um indígena, e se chama Meu Avô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória, e eu já tenho falado um pouquinho dele, né, em outros momentos que a gente tem conversado com professores. Então, o Daniel Munduruku relata situações de bullying que ele sofreu durante o período escolar por ele ser um indígena. Durante esse tempo, num primeiro momento, ele conta que ele sentiu muita raiva de ser índio, e ele usa essa palavra índio, né? E é, inclusive, o nome de um dos capítulos, A Raiva de Ser Índio. E aí, numa das visitas dele na aldeia, ele tem uma conversa com o seu avô Apolinário, e aí muda totalmente a visão que ele tem de si próprio e de suas origens. A partir daí, os dois se tornam grandes amigos, e o avô Apolinário dá lições importantes de vida para o Daniel. Então, quando a gente fala de prevenção de violência, a gente também está falando de autoconhecimento, de autoaceitação, de aceitar-me como eu sou, e o Daniel Munduruku traz essa vivência de uma forma muito bonita nesse livro, e que a gente pode explorar sob diferentes formas, né? Então, o que pode ser explorado no livro, né? Questões de bullying, né? Ele menciona claramente isso, autoconhecimento, rede de apoio e resiliência. Então, como eu já falei, rede de apoio, né? Quem ajudou Daniel a passar pelo momento de dificuldade? No caso, né, foi o avô. E aí a gente trabalha muito essa questão dentro da sala de aula para fazer com que os adolescentes e as crianças percebam que eles têm com quem contar. Às vezes, uma única pessoa, ela já é importante para a gente cessar uma agressão. E a resiliência. Resiliência é um conceito que tem sido falado muito atualmente, mas às vezes ele é um pouquinho distorcido, tá? Então, a resiliência não é uma capacidade, ela é um processo que a gente pode vivenciar em diferentes momentos da nossa vida. E a resiliência não é sair forte da situação, é passar por uma situação, aprender com essa situação e superá-la,
mas a gente não esquece tudo aquilo que a gente passou. No caso do Daniel, né, que ele dá esse exemplo, assim, ele passou por uma situação muito triste, ele teve uma rede de apoio e ele superou da melhor forma possível e ele usou esse aprendizado, né, toda essa questão de violência que ele sofreu para, inclusive, construir a sua vida hoje, né? Então, Daniel, ele escreve livros sobre isso, ele defende a temática indígena, enfim. Então, isso é a resiliência que pode ser explorado no livro. Aí, aqui eu coloquei um exemplo de ficha de leitura. Então, a sugestão é que o professor possa trabalhar em cada aula um capítulo. Eles são capítulos curtinhos, e aí busca, em cada capítulo, explorar um tema. Eu tenho aqui o exemplo de uma ficha, mas como eu trabalhei com os meus alunos o ano passado, eu tenho todas as fichas de leitura que eu posso deixar disponíveis aqui também. Tá? Então, eles podem fazer rodas de conversa, reflexão, fazer fichas de leitura, enfim, é um livro lindo para ler no pátio da escola, fazer um círculo, que o círculo é extremamente importante para que um possa olhar o outro. Pode explorar a questão da ancestralidade, né? Lembrar daquelas pessoas mais velhas, né? Que, no caso aqui foi o avô, mas dessas vivências que a gente tem com os familiares mais antigos, né? E todo esse conhecimento que eles têm para nós. Enfim, muita coisa pode ser feita. Os alunos podem escrever uma carta para o autor contando sobre suas aprendizagens, podem elaborar histórias em quadrinhos que ilustrem o livro, podem produzir cartazes com mensagens anti-bullying para serem afixados na escola. Enfim, são infinitas possibilidades de um trabalho final. E aqui eu trouxe um dizerzinho do livro que eu acho importante, né? Que é o que o avô ensinou para o Daniel. Você viu o rio, olhou para as águas. O que eles lhe ensinam? A paciência e a perseverança. Paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, sem nunca apressar seu curso. Perseverança para ultrapassar todos os obstáculos. Ele sabe aonde quer chegar e sabe que vai chegar. Não importa o que tenha de fazer para isso. Então, foi um grande aprendizado e, a partir daí, Daniel passou a se conhecer melhor e passou a superar, então, ele superou essa situação de bullying, que pode ser explorado no livro. Aqui algumas questõezinhas, né, que eu mencionei, depois vocês podem ler com bastante atenção. O que pode ser explorado em cada tema, né, sobre bullying, sobre rede de apoio, resiliência, que a gente fala do ponto de virada, que é aquela mudança que teve, questões de autoconhecimento, por exemplo, que vocês podem conversar com os alunos. Um exemplo aqui, você se enxergava como alguém com preconceitos contra os indígenas? Se a resposta for sim, o que fez mudar esse comportamento? Falamos do lugar de onde pertencemos, falamos de mudança de percepção ao longo do livro, o que os adolescentes perceberam que mudaram neles mesmos, enfim. Podem também surgir relatos de experiências, né, experiências dos próprios estudantes sobre bullying, sobre relações com os colegas, e aí é um momento que a gente faz a escuta acolhedora, a gente não julga de forma alguma se um agressor confessar. A nossa ideia é não fazer com que ele sinta mais raiva da situação, é fazer com que ele reflita sobre aquela situação e mude a sua atitude. Enfim, é um livro que ele pode trazer diferentes questões e outras podem surgir, né? E que o professor, então, vai manejando ao longo do projeto. Aqui tem uma outra sugestão de atividade, né? Com um videozinho bem curtinho, uma animação que trabalha empatia, que é essa habilidade de experimentar indiretamente o estado emocional de outra pessoa, é aquilo que a gente chama de se colocar no lugar do outro, e aí a gente pode fazer um videozinho inicial, discutir, né, sobre o que aconteceu, por que o cãozinho tomou aquela atitude. Então, é muito importante trabalhar essa questão, já começar trabalhando empatia com as crianças, e esse é um vídeo bem interessante para a gente trabalhar. Aqui eu coloquei algumas sugestões, né, do que trabalhar em cima da empatia, algumas perguntas iniciais, uma dinâmica, né, que é a atividade como eu me sinto,
e depois algumas sugestões que vocês podem fazer após essa atividade. É uma atividade curtinha, mas ela já dá um trabalho sobre a questão da empatia que é extremamente importante. E aí, né, depois dessas atividades, a gente gostaria, né, falo aqui em nome das minhas colegas, né, Cídia e Georgia, e que nós em breve estaremos lançando oficialmente o programa, dando todos os detalhes sobre ele, né, começaremos as nossas formações, já estamos fazendo muitas visitas às escolas, esperamos, né, e já estamos com uma parceria muito boa com as escolas e esperamos ampliar a nossa rede para que a gente possa atuar de fato na prevenção à violência escolar. E muito obrigada. Ai, Grazi, quanta informação, né, e quanto conteúdo, assim, que bom que a gente tem na rede colegas, assim, que se debruçam em temas tão diversos, né, a violência, óbvio que é um tema que a gente talvez não, às vezes não queira enfrentar, mas ao mesmo tempo, ele faz parte do cotidiano, infelizmente, não só da escola, mas de toda a sociedade, como a gente falou, e é muito importante que, enquanto rede, a gente olhe para esse problema, e assustador. Eu fiquei muito preocupada assistindo ali a tua fala, o inicial, toda aquela contextualização da questão da violência, né? Os números, o impacto da violência na vida. Não é só lá nas relações escolares, na aprendizagem, mas na vida desses sujeitos que muitas vezes vão abandonar ou evadir a escola, né? E aí o que eu fiquei mais impressionada é que a gente sabe que a violência é sistêmica, Grazi, porém a gente não tem noção do quanto essa violência ela é progressiva, ela é uma reprodução em cadeia. Na verdade, tem até alguns casos, como o próprio bullying, cyberbullying, que você mencionou, que ela tem um trabalho ali todo de premeditação, inclusive, né? E que às vezes a gente não tem, então, assim, toda essa questão de diferenciar essa violência do bullying, do cyber, e enfim, são questões que às vezes a gente não tem esse detalhamento no cotidiano, e que é importante os professores começarem a ficar mais atentos, né? Sobretudo nesse momento que a gente está agora, como você mencionou, de presencialidade ali, e que a gente tem lá desde a educação infantil questões hoje com crianças, né? Com falta de rotina, com mais agressividade, às vezes até crianças lá pequenas, até com apatia, que também podem se tornar alvo, talvez, de violência, né? Como você fala. Enfim, tendo noção deste impacto, eu acho que é importante a gente dizer assim que não se trata só de um programa fechado ali com um olhar para algumas escolas, é um programa que inclui, inclusive, a educação infantil. Eu fiquei muito feliz, viu, Grazi? Porque às vezes a gente pensa em violência, alguns projetos e programas que eu já tive acesso, eles olham diretamente para o ensino fundamental. E aí parece que a gente fala que é sistêmico, mas a gente acaba olhando só por um lado, e aqui vocês estão olhando desde a educação infantil, que ótimo. E também trazendo, e eu preciso falar isso, que vocês não só estão trazendo essas ações, né, intersetoriais, vocês estão dialogando com outras secretarias, mas também, pelo que eu estou vendo aqui, tudo que você apresentou, na verdade, é mostrar um conjunto de estratégias diversas para a gente trabalhar nessa prevenção, ou seja, instrumentalizar mesmo os nossos professores. E assim, eu só posso dizer parabéns, vida longa esse programa, viu, Grazi? Óbvio que eu espero que você nos permita divulgar também o material que você usou aqui na apresentação, para os colegas poderem ter acesso ali a todos os detalhes, desse monte de sugestões que vocês trouxeram, sabe? Muito obrigada. Eu não sei se você gostaria de fazer algum comentário final, assim, dessa tua fala, mas eu acho importante a gente frisar que a gente não tinha esse olhar para essas questões de violência dentro da rede de Canoas, e que agora, assim, a gente vai começar a engatinhar, talvez, nesse assunto, mas não sozinhos, de forma intersetorial, com muitas estratégias, com sugestões, e que vai poder também, uma sugestão aqui, deixa o contato de vocês, até para as escolas que estejam, os colegas que estejam interessados em tecer esse diálogo lá na sua escola, lá com seus estudantes, né, possam, então, chamá-los. Tá bom, Grazi? Vou deixar você. Obrigada, Gil, pela oportunidade, né, de estar aqui hoje
representando as minhas duas colegas, né, e falando da educação infantil, vou deixar para a Georgia, que ela tem toda a propriedade, né, para falar sobre o programa, né. Cid e eu estamos um pouquinho mais no fundamental, mas é claro que a gente circula, porque nós estamos planejando tudo juntas, né, é um trabalho bem colaborativo, estamos com uma parceria muito boa, assim, entre nós, e nós percebemos, assim, que o que a gente quer aliviar a angústia de professores, de escolas, de que não é fácil prevenir a violência, né? Então, às vezes, surge uma frustração lá dentro da escola de, eu não consegui resolver essa situação. É assim mesmo. A violência é complexa, é difícil de resolver. Então, nós estamos aqui para dar todo esse suporte, todo esse apoio, trabalhar junto com as escolas, ouvir as sugestões das escolas para que a gente possa aprimorar o programa. Então, a gente não está trazendo nada pronto, né? E a gente está trabalhando em rede mesmo. Então, a gente espera, né, o nosso desejo, assim, de que esse programa, ele se solidifique ao longo dos anos, né, e que seja, de fato, uma política pública, e nós estamos vendo todo o esforço da Secretaria de Educação para que isso realmente aconteça. A nossa ideia é fazer com que a gente minimize essas agressões. A gente sabe que é um processo lento, tá? A gente sabe que, às vezes, a gente faz uma intervenção e no outro dia, naquela turma que aconteceu uma intervenção, houve uma situação, mas é assim que acontece, porque a gente precisa de um trabalho em rede, um trabalho de longo prazo. Então, programas de sucesso implementados em outros países, eles são de longa duração, o ano letivo, né? Ações pontuais, elas resolvem, às vezes, naquele momento, né? Mas depois a gente vai voltar a ver a mesma situação. Então, a nossa ideia é fazer, de fato, um programa durante todo o ano com a parceria de todos e todas, né? Porque só assim a gente consegue prevenir a questão da violência escolar. Eu quero agradecer, né, também em nome das minhas colegas lá da Diretoria de Apoio Pedagógico, pela oportunidade de estar aqui hoje. Nos colocamos à disposição para visitar as escolas, estamos abrindo agenda para conversar com os professores, para ouvir relatos, enfim, estamos à disposição para qualquer assunto relacionado à prevenção da violência escolar. Tá bom? Ju, vou deixar os nossos contatos depois, então. Muito obrigada pela oportunidade. Grazi, a gente que agradece, né? E que bom, vida longa o projeto, eu já disse, mas o mais importante é o professor não se sentir sozinho, que eu acho que é isso, né? A gente trabalhar de forma coletiva, colaborativa, em rede, e não se sentir sozinho, sobretudo em relação à questão da violência escolar. Obrigada pelo tempo, obrigada por toda essa bagagem que você compartilhou hoje aqui conosco. E, colegas, o material que a Grazi usou vai estar disponível, tá? Em PDF para vocês, junto com o vídeo. Além disso, não esqueçam de também preencher o formulário para presença, tá? Para certificação, tá ok? Obrigada a todos.